Olá, tudo bem? Eu resolvi fazer aqui o pedido de alguns alunos meus. Eu tenho falado com eles sobre a indústria brasileira, a construção da indústria brasileira e, portanto, a construção da economia brasileira durante o século XX. E XXI, lógico, mas 20 porque foi ali que as coisas se configuraram. O Brasil tornou-se uma potência industrial no século XX, durante o século XX, a partir da crise de 29, né? O Getúlio Vargas pega o Brasil e dá sequência a uma série de medidas que vão transformar o Brasil numa potência industrial, a oitava economia do mundo. Nós atingimos esse posto durante a ditadura militar. Né? Os militares participaram disso também. Na verdade, todos os presidentes participaram do desenvolvimento industrial brasileiro, uns melhor, outros pior, mas todos eles de alguma forma participaram, né? Ajudaram ou não ajudaram, fizeram coisas que melhoraram ou pioraram as coisas. E a ideia aqui, a ideia das minhas aulas é analisar isso, o que aconteceu para que ficasse do jeito que está e que saídas a gente teria. Uma coisa eu já aviso, não há problema nenhum em a gente ser muito dependente do agronegócio e do setor minero exportador, né, da mineração, ferro, manganês, que é grande exportação brasileira, e gêneros do agronegócio. Não há problema nenhum nisso. O problema é você ficar dependendo só disso. Né? A gente tem que reforçar o padrão tecnológico da indústria e a gente está vivendo desde a década de 80 um processo de desindustrialização perigosíssimo para o país. A gente está ficando defasado, nossa indústria cada vez mais fica defasada perante as indústrias mais avançadas do mundo. Isso não é bom. Né? Isso não é bom porque o futuro é industrial, o futuro não é agromínero exportador, o futuro não é commodity. Essas coisas não vão desaparecer, mas não é esse o futuro que a gente espera deixar para os nossos filhos aí como legado. A gente quer deixar um país tecnologicamente avançado, né? Mais rico, portanto. E a partir dessa riqueza a gente consiga melhorar a vida de todo mundo, dos mais pobres especialmente, mas tem que ter dinheiro para distribuir ou para fazer chegar nas pessoas. Você não pode distribuir pobreza, não dá para fazer. Talvez é o maior erro, aliás, dos países que adotaram o socialismo. Ah, vamos igualar a sociedade, distribuir riqueza. É fofinho, só que para distribuir riqueza você precisa gerá-la, precisa produzi-la, né? Senão você vai distribuir só pobreza e atraso, e miséria e sofrimento. Então precisa achar um jeito de resolver essa questão. Ah, não é o capitalismo a solução? Eu topo, não é o capitalismo. O que nós temos para colocar no lugar? Tem alguma coisa? Enquanto você não tem nada para pôr no lugar, a minha sugestão é: vamos moldar o capitalismo que temos, é o que temos, para que a gente consiga achar alternativas que melhorem a vida dos mais pobres. Ah, isso é impossível? Não, não é impossível. Há países que fizeram isso, criaram um padrão de vida melhor dentro do capitalismo. Não que ele não tenha problemas, e ele tem, mas não encontramos ainda uma solução melhor do que essa no passado. Existe uma solução melhor para o futuro? Estuda, apresenta, detalha, quem sabe a gente compra a ideia. Mas enfim, voltando ao que interessa. E quando a gente fala da indústria brasileira, é importante lembrar: a indústria brasileira começa a partir de uma crise terrível no setor de commodities, especialmente para o Brasil, no caso do café. A gente quebra a economia primeiro para depois, agora vamos industrializar. Já era para ter iniciado a industrialização no século XIX, teve país que fez isso. Os Estados Unidos, por exemplo, começaram a indústria no século XIX, o Japão no finalzinho do século XIX, a Alemanha e a Itália, que nem eram países de verdade no século XIX, se formaram ali tudo e começaram a atividade industrial. E o Brasil estava lá, vendendo café, feliz e contente, com mão de obra escrava. Olha as ideias. Né? A gente escolheu ficar desse jeito. Por quê? Porque a nossa elite concordava com esse modelo. O imperador até disse que tinha algumas ideias lá, tá, não sei o quê, mas ele não tinha poder para de verdade mudar esse perfil econômico do Brasil, porque o poder estava com as elites. Continua com as elites. Né? As elites é que podem financiar isso ou aquilo, e elas queriam ficar daquele jeito. Aí vem a crise de 29, a década de 20 foi uma década problemática, né? O café foi perdendo preço, perdeu até que quebrou de vez, e aí o Vargas consegue quebrar o poder da República Velha no Brasil. Né? E inicia-se um novo modelo. Tudo bem, Vargas foi um ditador, matou pessoas e torturou e sei lá o que, mas vamos focar naquilo que foi legal. Ele cria lá direitos trabalhistas, dá direito ao voto para as mulheres, etc, etc, etc. Mas o que eu quero falar é da indústria. Ele inicia um processo chamado substituição de importações, que nada mais é do que
O que nós importamos, vamos produzir aqui, usando tudo que a gente tem no Brasil. O Brasil tinha muito recurso para isso. Então, a gente está importando ferro, vamos produzir o ferro aqui. Então, precisamos de uma siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional. Né? Estamos importando petróleo, então vamos criar uma petrolífera, Petrobras, e assim por diante. E para fazer minério, né? Desculpa, para fazer metais tipo aço, precisamos de mineradoras, então criamos a Vale. A Vale extrai o minério, a CSN, a siderúrgica, faz o aço. A Vale extrai ferro e manganês, a CSN faz o aço. A Vale extrai a bauxita, a CSN vai lá e faz o alumínio, e assim por diante. O Vargas imaginava um modelo de substituição de importações a partir do Estado. Usar o Estado para construir, para direcionar, para fazer as coisas. O Vargas criou empresas estatais, o Vargas investiu recursos públicos para que a gente mudasse o perfil econômico do país. Deu certo? Tá, não terminou no período dele, mas deu certo sim. Ao longo do século XX, o Brasil cresceu, se industrializou, se modernizou. O grande erro do Vargas, na minha visão, é que ele era excessivamente nacionalista. Hoje os caras chamam de patriota, né? Que era uma ideia meio furada no meu entendimento, que olha, só tem que ser indústria nacional, só tem que ser indústria brasileira, estatal ou privada, mas brasileira. É lógico que a gente não conseguiu concluir o processo industrial desse jeito, teve que trazer empresa de fora, teve que trazer tecnologias estrangeiras. O Vargas era contra isso. Talvez por isso as coisas não avançaram totalmente na época dele. Ele governa 15 anos como um ditador, volta como um democrata em 50, sai em 54, ia sofrer um golpe dos militares, os mesmos militares que dão um golpe depois em 64, 10 anos antes, tentaram derrubar o Vargas, e ele, num gesto meio malucado lá, dá um tiro no peito e adia o golpe. Né? Vem lá o vice, tá, não sei o quê, e aí o presidente que de verdade faz alguma coisa diferente com o Brasil é o Juscelino Kubitschek. O JK, dá para pegar um pouquinho do JK para fazer o político ideal. Pega um pouquinho do Vargas, a ideia de substituir importações, de usar o Estado para fazer a indústria, ok. Pega o JK, que ele continua fazendo com o Vargas. O JK é cria do Vargas, né? Tem a mesma origem política ali e tudo, né? E aí, no governo do JK, ele vem com aquele papo de crescer 50 anos em 5, tinha 5 anos de mandato, não tinha reeleição, coisa boa, inclusive, devia acabar a reeleição no Brasil, porque o político aqui só fica pensando na próxima eleição, ele não governa, ele assume o cargo e começa a pensar na próxima eleição, o que vai dar voto para mim depois. E há projetos para o país, enfim, que precisam ser estruturais no tempo, né? Então, precisa de tempo para maturar o projeto. Não dá voto, tem coisa que não dá voto, não tem jeito. Porque vai dar voto, vai dar resultado daí 20 anos, 30 anos, 40 anos. Aí o político já perdeu a eleição. Por isso tem que acabar com a reeleição. O político tem que ter um mandato só. Aliás, eu sou a favor de não ter nem presidente. Para mim tinha que ter deputado e 4 anos de mandato, e dentre eles escolhe um ministro para governar o Brasil. O primeiro-ministro, né? Seria um parlamentarismo. Tá ruim, troca, põe outro, o deputado volta a ser deputado, um deputado vira ministro e assim vai. Muito mais tranquilo do que essa questão impeachment, tirar o presidente que é ruim, isso aí é muito problemático. E reeleição também fez mal ao Brasil. Mas voltando ao que interessa, o JK vai lá e abre a economia para certos setores industriais que a gente não tinha, especialmente o automobilístico. A gente não tinha, por exemplo, indústria de automóveis brasileira. Ele vai lá e permite que se chegue, e aí sim o Brasil adere a uma parte da indústria que não tinha acontecido, porque a gente não tinha capital, não tinha tecnologia, não tinha know-how nacional para resolver. Vamos buscar lá fora. General Electric, eletrodomésticos, né? Ford, de automóveis. O Brasil também aí comete um erro, esse erro já vinha de antes, mas finaliza o erro, que é abandonar o projeto ferroviário. A gente depois disso não constrói quase nada de ferrovias, é só um papinho furado, de fiz uma ferrovia, vai ver, 1000 quilômetros, resolve o que? Nada. Né? Nada. O projeto ferroviário brasileiro é gigantesco. Ele foi abandonado, infelizmente, e até agora não retornou. Com o governo nenhum. É uma pena, devia ser. Muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais prático. Mas voltando, o JK vai, abre a economia, mobiliza, investe em energia, investe em sistema de transportes, no caso do rodoviarismo, traz indústrias estrangeiras para completar a indústria brasileira, inicia a indústria de bem de consumo, né, que é o grande mérito dele,
Só que não consegue controlar talvez o maior mal da economia brasileira no século XX, que foi a inflação. Não é culpa do JK, mas cresceu muito com ele a inflação. Ele sai do governo popular, constrói Brasília, leva o desenvolvimento para o interior. A ideia de Brasília era essa, levar o desenvolvimento para o interior, levar a estrada, comunicação, telefonia, aeroporto, tudo para o interior, que o interior do Brasil era muito isolado. Né? Então, beleza, tira a capital do Rio, taca lá no centro-oeste, e vamos que vamos. Termina o governo dele, vem um doido, o Jânio Quadros, que tinha umas ideias muito parecidas com o atual presidente. Tipo assim, vou proibir os biquínis na praia, as mulheres não vão usar biquíni, aí o Brasil vai mudar. É mesmo? Pois é, não muda, né? Pois é, acho que já deu para entender. Esse tipo de pauta não muda o país. Né? Menina veste azul, menino veste azul, menina veste rosa. Que legal. Se for verdade, vamos imaginar que a gente consiga. Isso muda o que no Brasil? Nada. Os problemas do Brasil não são esses que esses caras ficam discutindo. Eu acho bizarro isso. Né? E o Bolsonaro continua na mesma linha. Agora está apelando aí para questões morais da família brasileira. Esse papo todo é legal pra caramba, mas não é atribuição do presidente educar o povo. Né? Para com isso. Cuida daquilo que é essencial. Indústria, né? Comércio, essas coisas. E o Jânio Quadros proibiu a rinha de galo. Olha que legal. O Jânio Quadros proibiu a rinha de galo. Tá proibido a briga de galo. Que legal. O Brasil mudou por causa disso. Não mudou nada, né? Ele renuncia, ele queria ali poder, queria dar um pequeno golpe nele mesmo. Os militares não caíram na conversa. E tiraram ele, ficou o João Goulart, um governo totalmente tumultuado. O João Goulart era muito ruim de gestão. Não era um comunista, como os militares falavam que era, não tinha nada a ver com isso. Ele só queria melhorar a vida dos pobres, algumas ideias sociais. Os militares derrubam ele, implantam uma ditadura. E durante a ditadura militar eles adotam um modelo de continuar a substituição de importações e com investimentos pesados do governo. Quem mais cria estatais no Brasil são os militares, especialmente o Geisel, mas são os militares em geral. Eles são estatistas ao extremo. Achei bizarro em 2018 eles prometerem que iam privatizar, eram liberais. Militar liberal aonde? No Brasil nunca existiu. Não tem militar liberal no Brasil, o presidente não é liberal, nunca foi, os generais nunca foram, enfim. Não sei de onde é que vem essas coisas e por que as pessoas acreditam nelas. Você juntar militares e liberais no mesmo balaio. Hein? Mas enfim, acreditaram, o homem ganhou, tá aí agora. E o máximo que os militares conseguiram fazer no sentido de liberalizar o Brasil foi nada, porque o que eles fizeram foi conseguir benefício próprio. E é próprio mesmo, não é nem próprio para a instituição, Exército, Marinha, Aeronáutica. Não, conseguir benefício pessoal, para salário, para aposentadoria, essas coisas. Isso eles conseguiram. Estão bem, estão todos felizes aí e contentes. Ok, o povo que acredite neles se quiser. Voltando, os militares então têm essa postura de manter a substituição de importações e, né, continuam a endividar o Brasil. E aí eles dão um azar, porque é um pouco de azar também, de ter dois choques do petróleo na década de 70. O Brasil não era não é até hoje, mas não era, aí sim, não era mesmo autossuficiente em petróleo. A Petrobras produzia, mas era pouco. E a gente importava tudo de combustível aí que tinha no Brasil praticamente, e dois choques do petróleo fizeram o preço subir lá em cima. Então, o Brasil já estava se endividando para fazer a indústria, fazer grandes obras de infraestrutura, né? Os militares gostavam disso, tudo era grande, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, aquelas coisas gigantescas, assim, enfim. Né? Algumas eram boas, outras não. Itaipu foi boa, usina hidrelétrica, né, no Rio Paraná, foi legal. Transamazônica não, mas voltando. O dinheiro acaba, e aí eles investem numa estratégia que jogou o Brasil na desindustrialização que a gente vive hoje. Que é que estratégia? Precisamos de dinheiro, não dá para pegar emprestado, o mundo não quer mais emprestar para a gente está no limite do endividamento. Vamos trazer dinheiro novo. Como? Exportando. Exportando o quê? Nossos produtos. Tá, mas nossa indústria não é a mais tecnológica. Ninguém exatamente vai querer comprar nosso produto industrial. O que a gente tem aqui que ninguém tem? Em quantidade e qualidade. Produtos agro-minero, né? Agrícolas e pecuários e a mineração. Isso é bom. Então vamos virar um grande exportador de gêneros do agronegócio e da mineração. Agromínero exportador. Commodities. Isso acontece no final da década de 70. O lema, inclusive, era exportar é o que importa. Como fazer isso? Bom, primeiro, baixa a renda do povo, arroz salarial. Se você não compra, o cara tem que vender para o exterior. Primeira medida. Negligência ambiental. Os militares estavam nem aí para a questão ambiental. Então a empresa podia produzir aqui
barato, porque não tinha que se preocupar com as questões ambientais. Cuidar do meio ambiente custa um pouco mais caro, o seu produto fica mais caro. Né? E aí, a outra estratégia, né, subsídio às exportações. Até hoje se mantém. A questão do arroz salarial, o Brasil depois acabou com isso, os salários até aumentaram depois no futuro. A negligência ambiental o Brasil também resolveu. A lei brasileira é adequada, é boa, é moderna, não cumpre, é outra história, mas é pelo menos assim. Não é política do governo destruir o meio ambiente para industrializar, para facilitar a exportação dos nossos produtos. Não deve ser essa a política do governo de acordo com a lei. A lei é boa nesse sentido. Né? Não que o governo cumpra a lei, eu sei, mas é a lei. A lei está dizendo isso. Agora, há duas coisas que eles fizeram lá que ainda se mantém. Uma delas, subsidiar as exportações. As exportações brasileiras são subsidiadas pelo governo. Traduzindo, não se cobra imposto, cobra-se juro muito baixo se for produto de exportação. Então, vou exportar soja, o juro do financiamento é mais barato, se for para exportação. Né? Vou exportar café, vou exportar minério de ferro, não paga ICMS, não paga imposto disso e daquilo. Então é mais barato exportar. É mais barato no sentido assim, o produto brasileiro ele é competitivo no mercado mundial, ele tem um preço menor. E quando se compra os nossos produtos, entra dólares aqui, então todo o governo gosta disso. A outra estratégia foi desvalorizar a moeda, exatamente para isso. Se você desvaloriza a moeda brasileira, você está valorizando a moeda estrangeira. Quando você exporta um produto, você recebe moeda estrangeira valorizada. Desvalorizar o real favorece os exportadores. É bom para eles. É ruim para quê? É ruim para importar. E é aí que está o problema da indústria brasileira. Você não consegue modernizar a indústria se você ficar fechadinho dentro do seu território só. Por mais que você invista e tente, e vai, e pesquisa, e inova, e etc., sempre há tecnologias que surgem mundo afora e a gente tem que absorvê-las. É assim que se faz em todo lugar. Para modernizar a indústria brasileira, é preciso absorver tecnologias que surgem no mundo inteiro. Tem coisa que surge aqui, mas não é tudo. Ele não vai conseguir produzir tudo que... Não dá. Nenhum país faz isso, aliás. Né? Você precisa absorver as tecnologias. E isso quer dizer importação. Só que se você desvaloriza a moeda e subsidia as exportações, fica muito ruim para importar. É caro importar um produto. É caro. Né? Tudo que tem a ver com importação no Brasil é caro. Ó, a gasolina paga caro porque a moeda nossa está desvalorizada. Por que os governos, depois dos anos 70, 80, 90 e agora, desvalorizam a moeda? Para favorecer as exportações. Para quê? Para trazer dinheiro para pagar nossas contas. É um modelo sustentável? Não, não é. É um modelo inteligente? Não acho. Não acho mesmo. E infelizmente, eu tenho dito isso para os meus alunos, esse é um assunto que une Lula e Bolsonaro, une a esquerda e a direita, une o PSDB, une o Ciro Gomes, está todo mundo no mesmo balaio, todo mundo concorda com isso. O Ciro Gomes até entende o que está acontecendo, ele fala sobre a desindustrialização, mas todos eles são a favor de uma moeda desvalorizada e de subsidiar as exportações. E isso é um sinal de que dificilmente vai mudar a estrutura produtiva brasileira. Isso é muito ruim para o país. A gente precisa encontrar uma solução. Né? É preciso encontrar uma solução para isso. A moeda precisa ser um pouco mais valorizada para favorecer a importação também, não só a exportação. E é preciso pensar com carinho sobre esses subsídios, porque nunca é demais lembrar. Subsídio quer dizer impostos que não estão sendo arrecadados para que empresas exportem com mais tranquilidade. Isso está dando bons resultados à população? É preciso analisar, avaliar caso a caso. Né? É sempre importante olhar esses subsídios com carinho. O Ciro Gomes, inclusive, tem dito aí que daí que ele vai tirar dinheiro para resolver o Brasil, porque tem 300 e cacetada aí de bilhões só de desonerações, quer dizer, subsídios para empresas brasileiras. Algumas que exportam, outras que nem se sabe se exportam ou não, mas ela tem um subsídio. E isso quer dizer que é dinheiro que iria para o Estado e não está indo. Está sendo subsidiado o processo produtivo. E para quê? Para manter o país do jeito que está há 30 anos, há 40 anos. É preciso rever esse modelo. A gente está se desindustrializando. E, de novo, não tem nada contra o agronegócio existir e ser poderoso como é. Pelo contrário, ele precisa continuar sendo o que é.
mas é preciso que a gente renove a indústria brasileira e transforme ela de novo no setor mais importante da economia, porque hoje ela não é. Beleza? O grande problema do Brasil nos últimos tempos, últimos 40 anos, é exatamente a desindustrialização. O seu candidato está pensando nisso? O seu candidato tem alguma ideia a apresentar a respeito disso? Pois é, porque esse papinho de corrupção, esse papinho de combater a fome, combater a miséria, eu sou a favor da saúde, sou a favor da educação, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas não resolve o problema. Até porque não tem como dizer o contrário, né? Imagina um candidato dizendo eu sou contra a educação e a saúde. Não vai acontecer. Todo mundo é a favor da educação e da saúde. Fala que é. Esse é o ponto. E a gente precisa encontrar jeito de financiar o nosso desenvolvimento. E o melhor jeito é industrializar. Ou, no caso do Brasil, que já é industrializado, renovar a tecnologia industrial. E isso depende de importar algumas coisas. Para isso, precisa valorizar a moeda, mudar o perfil da economia brasileira. Espero ter contribuído aí para o seu entendimento a respeito de algumas coisas. Beleza? Valeu aí. Estamos numa armadilha. Vamos conseguir sair dessa? Não sei. Se for com Lula e Bolsonaro, esquece. Vamos continuar sendo um país agromínero exportador. Beleza? Até mais. Até a próxima.